Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara de Jacareí conversa hoje com a diretora do Instituto Federal, aqui na sede de Jacareí, a Georgia Suzumura. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou honrada de participar. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar um pouquinho, antes de entrar na parte do Instituto Federal, falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você é nascida em São Paulo. Eu sou de São Paulo, lá da Zona Leste, região da Moca, Vila Prudente. E cresci naquela região, fiz faculdade ali também. Sou de São Paulo, da capital. As suas origens são variadas, né? Porque o seu nome inteiro é, né? Meu nome é Abraço Brasil e fora, né? Eu sou neta de japonês, então meu avô veio do Japão. Mas aí casou com a minha avó mineira, então já veio a brasileirada ali. A mistura. A mistura. A família da minha mãe é família italiana. Então já, enfim, uma miscigenação total aqui na Geórgia. O que você lembra da sua infância de São Paulo, bairro da Moca? O que você tem de recordação? A Moca é quase uma nação, né, ali, todo mundo fala. Enfim, eu fui criada num apartamento, né? Então, quem mora em São Paulo geralmente briga por espaço. Então, lembro, assim, de a minha mãe estar sempre presente, né? Minha mãe deixou de trabalhar quando teve meu irmão. Então, a gente sempre estava no trajeto escola, minha mãe presente, fazia karatê, enfim, vivenciava o espaço, mas mais precisamente o espaço do prédio em si onde eu morava, né? E hoje você nota uma diferença, por exemplo, quando você volta para o lugar onde você nasceu, a diferença é muito grande de... É gritante, né? Quando eu vou visitar minha mãe em São Paulo, parentes e tudo mais, eu falo, ainda bem que eu saí de São Paulo. Eu escolhi realmente vir para cá, né? Então, eu tenho a minha infância, obviamente, foi maravilhosa, dentro dos limites ali da região que, né, a gente conseguia. E estar em Jacareí é um presente para a saúde, para os meus filhos, para minha família agora. Mas São Paulo mudou muito mesmo. E você, como arquiteto, deve notar as diferenças, né, de poluição visual. Sim, segurança, poluição visual, poluição total, né? Então... na minha época, quando eu era pequena, era mais fácil sair à rua, mas assim, eu não tive o costume de brincar na rua, porque já era São Paulo, né? Já não permitia isso. E o problema de São Paulo é que as pessoas se escondem atrás dos muros, das grades, né? Então, você se limita naquele espaço, principalmente pela questão de segurança. Então, quando eu vou para São Paulo, sempre viagens rápidas, ou para usufruir também do que São Paulo tem, né? De bom, mas realmente é tenso, é estressante. É uma família grande a sua? Você tem muitos irmãos ou não? Eu tenho um irmão só. Um irmão só. Um irmão 3 anos mais novo que eu. E os seus pais, eles faziam o quê? Você falou que sua mãe parou de trabalhar. A minha mãe, ela mexia com confecção, costura. E aí, depois que teve meu irmão, ela resolveu dedicar 100% da vida dela pra gente, né? E meu pai é professor. Eu falo que acho que tá no sangue isso, né? Então, meu pai, eu lembro que ele trabalhava das 7h30 da manhã até as 11h30 da noite. Tinha 2 empregos para manter, né? Para sustentar a família. E trabalhava na imprensa oficial de manhã, à tarde, e dava aula à noite. Então, acabei seguindo, talvez, né? Essa linha quase do meu pai. E os seus avós, que você falou da origem japonesa e italiana, você teve contato com eles? Conheceu todos? Tive, não conheci todos. O meu avô do Japão conheci, minha avó mineira. Da parte da minha mãe é uma história um pouco mais trágica aí. Minha mãe, o pai dela é desaparecido. Então, quando ela tinha 20 e poucos anos, ela perdeu a mãe dela muito quando ela era novinha, 6 anos. Mas aí teve a minha avó, a madrasta, vamos dizer assim, da minha mãe, que abraçou uma família de 9 irmãos ali, né? Minha mãe mais 8. Então, eu falo que minha avó é guerreira. É um exemplo de mulher ali. E foi a matriarca da família. Então, eu tive contato com as minhas avós. E meu avô do Japão, eu tive contato com ele, né? O senhor Oscar ali. Yoshikazu, na verdade, é o nome dele. Até os 9 anos de idade, 8, 9 anos. E que tipo de educação os seus pais deram para você e o seu irmão? Rígida, né? Eu acho que minha mãe sempre muito presente, né? Então, minha mãe às vezes gritava, brigava, deixava de castigo. Meu pai não tão presente, mas quando presente só bastava um olhar e a gente, né?
mas sempre baseado muito na comunicação. Eu acho que isso é importante, né? Então, desde sempre, por mais que minha mãe deixava de castigo, brigava e tal, estava sempre lá, presente, ensinando o que era certo e errado. E meu pai, a gente tinha no começo, quando era menor, mais contato com ele aos finais de semana, porque os horários complicados. Também sempre muito firme, muito presente ali nos apontamentos. E ele não precisava gritar, não. Um olhar bastava. Um olhar. Bem coisa de japonês. E o seu pai dava aula para colegial? O meu pai, ele é engenheiro da parte elétrica, eletrônica. Então, ele dava aula em São Paulo na ETEC, né, na Getúlio Vargas. E depois ele entrou para dar aula no Instituto Federal, antes de eu entrar para o ensino médio. Então, ele é professor também dessa área técnica, né? E, enfim, e continua lecionando até hoje. E a sua escolha pela arquitetura veio por qual motivo? Nossa, bem desde pequena. Eu até brinco, né? Porque eu ganhei um Lego com 10 anos, sei lá, enfim. E a montagem ali, construía casas, mas não casas, né, no formato de sobrado, assim, com telhados. Eu fazia no formato de planta mesmo, um 3D. E aí eu tinha um software no computador, que sempre tive, né, por meu pai ser da área da eletrônica, eu tinha contato com o computador desde pequena. E aí eu tinha um software que dava pra mexer, criar. E era um software, acho que era 3D Home na época, muito antigo. E aí meu pai falou, nossa, que interessante, né? E como ele dava aula em escolas de curso técnico, tinha o curso técnico de edificações, lá na Federal em São Paulo. E falou, por que você não vai fazer, né? E aí foi assim que eu comecei, realmente me encantei. Já era encantada brincando, mas ainda aprendendo, né? Porque você teve esse estímulo também de poder desenvolver o que você queria ali, por conta do brinquedo mesmo, do Lego e do computador, né? Sim, e meu pai, né, sempre também teve presente, falou, olha, se você gosta disso, existe a possibilidade de você já estudar e ver se é isso mesmo que você quer, né? Então eu sou muito fã de curso técnico por causa disso. É um primeiro contato com uma área profissional que você pode realmente dar sequência ou não, mas mesmo assim é um aprendizado, nada se joga fora, né? E quando você foi fazer o curso técnico, você já se encontrou ali, era o que você queria? Já me encontrei. Apesar de que eu estava na dúvida entre a odontologia, né, quando eu fui fazer a faculdade, né, mas eu amei o curso técnico. E aí eu fiquei na dúvida, acho que é um processo natural da idade, né, daquela coisa, eu vou escolher uma profissão para a vida. Mas desde sempre eu já sabia que eu queria seguir por esse caminho e escolher arquitetura. E aí você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade em São Paulo, lá na Moca mesmo. Sou da Moca mesmo, né? Lá na São Judas. E, enfim, eu tinha prestado fora também pra Florianópolis. E minha mãe falou, eu prefiro que você fique aqui e tal. E aí eu dava aula de inglês, já tinha esse lado, né, da educação ali presente. E aí me mantive em São Paulo com os meus pais. E foi assim, fiz a faculdade por lá mesmo. O seu primeiro emprego foi como professora de inglês? Eu trabalhei como técnica em edificações antes, né, que foi o estágio, tudo, na imprensa oficial, então fazia manutenção predial, tudo. Aí depois eu fui dar aula de inglês. Aí eu dei aula de inglês durante um período, junto com a faculdade também. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância da faculdade de arquitetura, porque eu presumo que devem ter marcado sua trajetória como futura profissional de arquitetura. Queria que você fizesse um apanhado sobre a importância de ter feito a faculdade, né? Sem dúvida. Eu tenho contato com uma professora que foi minha orientadora de iniciação científica, né? Que eu fiz uma pesquisa junto com a FAPESP. Até hoje, que me chamou para participar de uma comissão da ABNT para normas técnicas. Então, é um grande exemplo que eu tenho também. Outros professores também que passaram, enfim. A faculdade de arquitetura, ela tem um leque gigantesco, né? Que a gente fala de arquitetura e urbanismo. E dentro disso a gente pode trabalhar em diversas escalas. Então, olhar não só para a edificação, mas para a cidade, né? E dando sequência, eu fiz até um mestrado em planejamento urbano e regional, com ênfase nas minerações, nos portos de areia aqui no Vale do Paraíba. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com a parte histórica, né? Desde patrimônio, como é o processo de evolução das pessoas, utilização dos espaços, até mesmo o nosso futuro, né? Porque se a gente não tiver um cuidado na hora de extrair o material, de pensar como é essa construção, todos nós seremos prejudicados, porque está ali diretamente ligado ao impacto ambiental, né? Então, eu
enfim, amo, eu escolhi essa profissão, né? Mas eu acho que tem muito a ver com tanto a parte histórica, presente e futuro das pessoas. Quer dizer, né? é um leque muito grande onde o arquiteto pode trabalhar. Não é só fazer planta de casa, nada disso, né? Não, é gigantesco, né? A gente pode, tem muitos, né, que num levantamento que fizeram, tem muitos que atuam também com parte de arquitetura de interiores, né? Tem muita gente que vai para execução de obra, que outros ficam na parte de projeto. Então, tem diversas formas de se trabalhar dentro da arquitetura e urbanismo. E eu acredito que é uma parceria também muito da arquitetura com a engenharia, né? Sim. Porque um é muito ligado com o outro, né? Sem dúvida. Não se faz nada sozinho, né? A gente não consegue ser especialista em tudo. Então, desde a parte da engenharia civil, até a gente tem um curso técnico em design de interiores, às vezes o arquiteto ele não tem esse olhar para interiores, então existe a parceria com o designer de interiores também, né? Paisagistas, projetos complementares em si, a gente fala do engenheiro civil para a parte estrutural, mas a gente tem a parte hidráulica, a parte elétrica, então nada se faz sozinho, né? E você sempre teve muita facilidade com cálculos? Matemática, Eu física. sou mais da área do projeto. Eu gosto, mas fala facilidade em si, eu acho que talvez não, né? Tanto é que no curso técnico, uma das primeiras disciplinas ali que deu um perrengue foi resistência dos materiais e topografia. Mas projeto eu tirava de letra. Porque eu imagino que para fazer arquitetura e engenharia tem que saber muito de matemática, né? A gente fala assim, que se você não sabe, você vai ter que aprender. De qualquer jeito vai ter que aprender. Vai ter que aprender, sem dúvida nenhuma. Cálculos de conforto, né? A gente tem a parte de conforto ambiental, a parte lumínica, térmica, acústica. Então, o cálculo está presente. Como está presente em diversas, né? Ao longo da nossa vida, em diversos momentos também. Na arquitetura está assim. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.